Olá, nono ano. Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo de álgebra. Hoje nós vamos finalizar o nosso conteúdo de números reais. Para isso, nós vamos fazer algumas atividades complementares. Essas atividades também elas estão dispostas no livro didático de vocês. Vocês farão atividades que completam o que nós vamos fazer hoje. Atividades complementares dos números reais do nosso conteúdo de álgebra. Então, vamos lá? Falando em números reais, nós lembramos que eles são compostos por todo um grupo de números racionais, irracionais, números naturais e números inteiros. Todos eles juntos formam o conjunto dos números reais. Então, vamos fazer alguns exercícios para que a gente possa agora praticar o que nós aprendemos na teoria de matemática, ok? Então, vamos lá. Você já sabe que os números racionais eles são representados de forma fracionária. E os resultados dessas frações é o que diferencia se é racional ou irracional. O número racional, representado de forma fracionária, continua sendo racional quando o seu resultado for exato ou quando for um número decimal, porém com uma dízima periódica. Não esqueça também que esse número decimal pode também ser um resultado exato. É o que nós veremos agora. Os irracionais são exatamente as respostas, o quociente, o resultado dessas divisões fracionárias, porém não se apresentam em números decimais que sejam classificados como dízima periódica. São números decimais de forma infinita. Vamos à prática? Vamos agora rever o que nós já aprendemos? Nós temos aqui um exercício que diz: quanto é 6/5 vezes menos 20/12? Nós temos a formação de uma multiplicação de números racionais. Por que são números racionais? Porque uma multiplicação em que os números estão representados de forma fracionária. Ainda mais, além de termos aqui representação fracionária, nós ainda temos números inteiros. Então, esses números, sim, caracterizam um grupo de números racionais. E fazendo essa multiplicação das frações, nós já sabemos a regra que diz multiplicação de frações. As regras são as mesmas. Multiplique os numeradores e em seguida os denominadores. E, se possível for, se necessário, se o exercício exigir, faça a simplificação. Então, as regras fracionárias, elas continuam a mesma. E, mesmo assim, elas classificam esse exercício, essa atividade, esse cálculo, como sendo um cálculo de números racionais. Observe e preste atenção no cuidado do número que está representado como um número inteiro. Se há uma multiplicação de números racionais, você deve ter o cuidado de multiplicar também os sinais que acompanham esses números. No número 6/5 não tem nenhum sinal que antecede, visto que você já sabe que quando o número estiver sozinho, automaticamente ele é tido como um número positivo. Então, primeiro nós vamos multiplicar os sinais. Mais vezes menos, menos. Feito a multiplicação dos sinais, agora nós vamos multiplicar os numeradores e depois os denominadores. 6 vezes 20, 120. 5 vezes 12, 60. Eu tenho certeza que você está bem atualizado com relação a tabuladas de matemática, tabuladas de multiplicação. Visto feita essa multiplicação, vejam que os itens que aqui foram referidos para assinalar como resultado, eles não estão em forma simplificada. Eles estão apenas pedindo a multiplicação desses dois números racionais. Portanto, o resultado da nossa multiplicação de racionais é exatamente menos 120/60. Posso simplificar? Pode e deve, mas a questão não pediu, não exigiu isso. Lembre-se também, há uma diferença em um número positivo e um número negativo. Então, se houvesse uma outra opção em que você marcasse, esquecendo de observar o sinal negativo, você estaria com essa opção errada. Então, observe.
Multiplica-se os sinais e depois multiplica-se os números. Os números menos 1/4 e menos 1/4. Os números menos 1 sobre 4 e menos 1/4 são iguais? Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Vamos lá. Vamos tirar a prova? Vamos ver de que forma nós podemos fazer essa comparação e chegarmos ao resultado? Para que nós possamos dizer, afirmar se são iguais ou são diferentes, vamos fazer um cálculo matemático para que comprove essa situação. Vamos fazer um cálculo de multiplicação exatamente desses números racionais. Vejam no primeiro item, nós temos menos 1 sobre 4. Se nós fizermos a multiplicação de menos 1 sobre 4, aí nós teremos menos vezes menos é igual a mais. Nós temos um 1 positivo. Multiplicamos os numeradores. Agora vamos multiplicar os denominadores. 4 vezes 4 é igual a 16. Vejam que o resultado do menos 1 sobre 4 é igual a 1/16. Agora vamos lá para o menos 1/4, onde esse sinal negativo está acompanhando todo número racional. Então, mais uma vez, vamos lá, multiplicando os sinais, menos vezes menos, mais. Então, todo o resultado é positivo. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Vejam que os dois resultados são iguais. Os dois favorecem o resultado positivo. Portanto, menos 1 sobre 4 e menos 1/4 são, sim, números racionais iguais. Essa afirmação ela é verdadeira. Vamos a uma outra situação. O oposto de 7/5 é 5/7. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Oposto. Nós estamos falando de oposto. Cuidado com essa informação. Quando nós falamos de oposto, nós estamos falando de lados opostos. Nós já trabalhamos numa reta numérica, onde nós temos o zero como origem, o lado direito, o lado positivo, e o lado esquerdo, o lado negativo. Isso quer dizer que todo número positivo tem como oposto o número negativo, o mesmo número negativo. Então, o oposto fala de situações de lados diferentes, lados opostos, ok? Então, vamos ver. Se eu digo 7/5 é igual a 5/7, eu estou falando do inverso. Os números aqui eles estão invertidos. O 7 é numerador, o 5 denominador. Invertido as posições, nós teremos o 5, então, como numerador e o 7 como denominador. Então, da forma apresentada na questão, nós temos o inverso, tá? O inverso dos números racionais. O que os torna oposto é exatamente 7/5, que é opostos a menos 7/5. O 7/5 positivo é oposto do menos 7/5 negativo. Então, da forma em que os números racionais foram apresentados, essa afirmação é falsa. Vamos continuar a nossa aula. Vamos lá. Um veículo, ele consome 0,5 litros de combustível a cada quilômetro percorrido. Qual vai ser o consumo em um percurso com 68,5 km? Professora, aqui nós já estamos trabalhando os números decimais. Números decimais são resultados, sim, de divisões que são representadas por frações, e quando o número é representado de forma fracionária, ele é caracterizado como um número racional. Então, dentro do conjunto dos reais, nós temos os conjuntos racionais, e nos conjuntos dos racionais nós podemos encontrar os números naturais, os números decimais e os números inteiros. Então, trabalhar com os decimais também é trabalhar com o conjunto dos números racionais. Então, vamos fazer uma multiplicação. 68 quilômetros, onde em 1 quilômetro se gasta 0,5 litros de combustível.
Para isso, nós vamos fazer uma multiplicação. Essa multiplicação, coincidentemente, as vírgulas elas ficaram uma abaixo da outra. Mas isso, na multiplicação de decimais, não é necessário. O necessário da posição dessa vírgula só precisa ser observado no produto, no resultado final. Então, feito a multiplicação por 5, nós temos 5 vezes 5, 25, vão os 2. 5 vezes 8, 40, com os 2 que foram de reserva, 42. 4 sobe para a reserva. 5 vezes 6, 30, com 4 de reserva, 34. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 6, 0. O resultado dessa multiplicação, depois da soma dos sinais, é igual a 34,25. Vejam que nós temos que posicionar a partir da posição da quantidade de números depois da vírgula. Depois da vírgula, no multiplicando, eu tenho um número. Depois da vírgula do multiplicador, eu tenho mais um número. Então, eu tenho 2 números depois de vírgula. Então, da direita para a esquerda, eu conto as casas e vou posicionar a vírgula. 1, 2, e posicionei a vírgula no local correto. É importante você observar esse posicionamento. A mudança da vírgula, a vírgula colocada no local errado, muda totalmente o valor, a quantidade que você quer expressar, tá certo? Então, o nosso resultado, como opção, é igual a 34,25. Quanto é menos 0,5 menos mais 1,7? Nós temos aqui um sinal negativo, um sinal positivo e temos ainda uma subtração entre eles dois. Então, vejamos, mais uma vez estamos trabalhando com os decimais, que são resultados de frações, né, de divisões fracionárias, e essas frações são características dos números racionais. Então, vamos lá. A primeira coisa a ser feita é a eliminação desses parênteses, para que nós possamos trabalhar os sinais e depois os números. Aqui nós temos as opções de resposta. Então, vejamos. Nós vamos continuar com menos 0,25, já fora do parêntese. E agora nós vamos fazer a multiplicação do sinal que está entre as duas opções e o que está dentro acompanhando o segundo número, o 1,7, que é um número positivo. Então, nós vamos fazer a multiplicação desses sinais para que a gente possa eliminar esse parêntese. Mais uma vez, o primeiro parêntese já foi eliminado e agora nós precisamos eliminar o segundo parêntese. Vamos lá multiplicar? Menos vezes mais, menos. Nós já temos um resultado para a multiplicação dos sinais. Então, para eliminar esse parêntese, nós precisamos multiplicar os sinais. Menos vezes mais, menos. E repetir o número que está proposto para o exercício. Vejam agora que logo de início, se você for observar com falta de atenção, você visivelmente vai achar que você deve subtrair, porque você tem um número positivo e um negativo. Números diferentes, né? Você faz a subtração. Porém, com a eliminação dos parênteses, você viu também que o sinal que ficou, que prevaleceu, foi o sinal negativo. E agora nós temos 2 sinais negativos, 2 números negativos. Se são da mesma família, repete o sinal e soma. Nós vamos adicionar os números, tá? Os números negativos, os números inteiros, também representando o conjunto dos números racionais. Então, diante dessa adição, nós vamos ter como resultado menos 2,2, porque nós também permaneceremos com o sinal negativo. 7 mais 5, 12, vai 1 para a reserva, e 1 mais 1, 2. Repete o sinal e soma. Então, como opção de resposta, nós temos o menos 2,2. Dizemos que a fração tem representação exata quando? Para ela ser uma representação exata,
ela tem que apresentar um número infinito de casas decimais se uma fração, depois de dividida, tiver infinidade de resultados, ela não pode ser considerada uma fração com resultado exato. Tá? Então, a primeira opção já é incorreta. Dizemos que a fração ela tem uma representação quando tiver um resultado, quando o resultado for um número inteiro. Se um número é inteiro, a fração também deve ter como característica um número negativo ou um número positivo. Então, para ser exata, obrigatoriamente ela não precisa ser representada por um número inteiro. Um número decimal também não precisa obrigatoriamente ela ser representada por um número decimal. Esse número decimal também pode ser um número decimal infinito. Tem que apresentar um número finito de casas decimais? Sim. Uma fração, para que ela tenha um resultado exato, ela deve ter como resultado um número natural ou um número decimal, porém finito, que tenha um fim, que seja representado em forma decimal, porém que não acompanhe aqueles pontinhos, as reticências que dizem que o resultado pode se prolongar, tornando-se infinito. Então, a fração que representa o resultado exato é aquela que apresenta um número finito de casas decimais. Existe número racional que é um número inteiro? Essa afirmação é verdadeira. Dentro do conjunto dos números racionais, existem os números inteiros, assim como existem os números naturais, os números fracionários. Então, existe sim um número racional que é um número inteiro. Os números inteiros são aqueles formados pelos positivos e negativos. Vamos recordar. Temos os números naturais, temos os números inteiros, os negativos e positivos, e temos ainda os racionais. Não esqueça, números naturais e inteiros estão dentro dos racionais. São aqueles que podem ser escritos na forma de fração, em que o numerador e o denominador são números inteiros e o denominador é diferente de zero. Se nós estamos representando de forma fracionária, o denominador, que é como se fosse no nosso cálculo de divisão, o nosso divisor, ele jamais pode ser zero. Deve-se ter uma quantidade para que essa fração possa chegar no resultado. Então, o denominador deve ser diferente de zero, ok? Números irracionais. Os números decimais infinitos mas são os números irracionais, os números decimais infinitos, mas não periódicos. Não são números racionais, pois não podem ser escritos na forma de fração. Então, vejam, os irracionais, em hipótese alguma, podem ser caracterizados como uma fração. Nós vamos observar o resultado dessas frações, da divisão que representa as frações. E esse resultado ele também não pode ser uma dízima periódica. Para os números irracionais, são exatamente aqueles resultados que, depois da vírgula, os números eles se diferenciam e acabam chegando a uma infinidade como resposta. Vamos ver o nosso exercício? O nosso exercício nos diz, coloque pertence ou não pertence. Vamos ver se você entendeu a partir do que acabamos de recordar. O número 1, ele pertence ao número Q. Você lembra do conjunto Q? O conjunto Q é o conjunto dos racionais. E o conjunto Z é o conjunto dos números inteiros. Ok? Então, o número 1 ele pertence ao número dos racionais, porque os números naturais estão dentro desse conjunto. Professor, em um meio, ele está dentro do conjunto dos inteiros? Sim. O conjunto dos inteiros é formado por números positivos e negativos. E esses números positivos e negativos também podem ser representados de forma fracionária. Então, o meio é um número positivo e está dentro do conjunto dos inteiros. Lembre-se que representa o conjunto dos números racionais
e Z representa o conjunto dos números inteiros. Menos 3, ele pertence ao conjunto dos racionais. E o 0, ele pertence também ao conjunto dos racionais? Sim, o menos 3 é um exemplo característico de um número inteiro. E os números inteiros estão dentro dos números racionais. O 0 representa o conjunto dos números naturais. E o 0 pertence ao conjunto dos racionais. Vamos lá. Menos 3,15 pertence aos racionais? Pertence. Além de ser um número decimal, ainda é um número inteiro, porque ele está representado aqui de forma negativa. Menos 2,1 pertence aos números naturais? Não. O número menos 2,1 tanto está representando os decimais como os números inteiros. Se são decimais e são inteiros, não podem estar dentro do conjunto dos naturais. Então, menos 2,1 não pertence ao conjunto dos naturais. 5,2597 infinitamente. E menos 4, 21, 21, 21. Nós estamos diante de uma dízima periódica e de um número decimal infinito que não é representado como dízima periódica. Então, quando houver, tá certo? Quando houver um exemplo, uma característica de um número como esse, que depois da vírgula os números não se repetem, mesmo assim são de forma infinita, esse número é chamado de irracional. Então, eles não pertencem ao grupo de racionais. Da mesma forma, essa dízima periódica poderia sim ser caracterizada como um número racional. Porém, aqui está dizendo que essa dízima periódica ela pertence aos inteiros. E isso está errado, porque nos números inteiros não tem informação para dízima periódica. Há sim números negativos, números decimais, mas formando dízima periódica não pertence ao conjunto dos números inteiros. 5,34. Ah, sim. Agora nós estamos diante de uma dízima periódica negativa que pertence ao conjunto dos racionais. Então, fique atento para diferenciar o conjunto dos racionais e dos irracionais e todos os conjuntos que formam o conjunto dos racionais. Vamos agora rever um exercício que fala sobre as retas numéricas. E dessas retas numéricas, nós vamos posicionar os números racionais. Vamos representar alguns números na reta numérica. 1/4, 3/5, 7/9. Para representar esses números na reta numérica, é preciso que nós venhamos fazer a divisão, porque através dos números, dos resultados decimais, é que nós conseguiremos posicionar na nossa reta numérica. Então, vejamos, 1/4, 3/5 e 7/9. Fazemos as divisões, são cálculos extras. 1/4 é o mesmo que 1 dividido para 4. Tenho que acrescentar o zero, para que depois eu possa acrescentar também o zero e a vírgula no quociente e chegar no resultado 0,2. 1 dividido para 4 é igual a 0,2. 3 dividido para 5, novamente, 3 não dá para dividir para 5. Tenho que acrescentar o zero e o 0, no quociente, e o resultado de 30 dividido para 5 é 0,6. Então, vamos lá. 37 dividido para 9, acrescenta-se o 0, e aí nós teremos 0,7 como resultado dessa divisão. Então, vamos saber, a partir dessa ordem, onde nós temos que posicionar cada uma dessas frações. Quando o numerador é menor, em todos os casos, os numeradores são menores que o denominador. O 1 é menor do que 4,
o 3 é menor do que 5 e o 7 é menor do que 9. Então, quando o numerador é menor que o denominador, o número estará sempre entre o 0 e o 1. Por quê? Porque veja o resultado. De 1 dividido para 4, 0,2. Do 30 dividido para do 3 dividido para 5, 0,6. E do 7 dividido para 9, 0,7. Então, onde nós vamos posicionar? Entre o 0 e o 1. Então, vamos fazer na ordem que nos compete. Então, vamos lá. Onde será que eu vou agora representar na forma numérica? 1 quarto, 1 sobre 4. O resultado é 0,2. Então, vamos ver onde é que nós vamos representar. Pronto. Aqui está posicionado 1 quarto. Vou agora representar 3 quintos, 0,6. Também nesse mesmo espaço. E os 7 nonos vou representar também aqui, entre o 0 e o 1. Essas medidas de distanciamento, elas não estão de forma exata. Elas só estão de forma visual para que você possa entender e posicionar. Então, não esqueça, para saber a posição de cada uma das frações, é preciso fazer o cálculo das divisões, acrescentando zero quando necessário. Continuando, nós temos aqui agora 1,4 e menos 2 quintos. 1,4 é um número decimal. Facilmente nós podemos também representar na forma numérica. Porém, o menos 2 quintos nós temos que fazer como o exercício anterior. Nós temos que fazer a divisão, acrescentar o zero, porque o 2 é menor do que 5 e chegarmos a um resultado 0,4. Mas observe que esse número ele é negativo. Então, se esse número é negativo, nós vamos ter também um resultado negativo, um resultado de divisão negativa. E a partir de então, deve-se observar o posicionamento na reta numérica. No exercício anterior, nós vimos que todas as posições fracionárias eles estão representados de forma positiva. Agora, nós temos uma representação negativa. Então, vamos lá, vamos ver como posicionar esses dois números. Vamos lá. 0 menos 0,4 está exatamente do lado esquerdo, onde iniciamos o conjunto dos números negativos. Então, do 0 até o menos 1, se localiza o menos 0,4. 1,4 é um número positivo e está do lado direito depois do número 1, porque ele já apresenta um número que está entre o número 1 e o número 2. Tá? Ele está entre o número 1 e o número 2. Desta forma, você tem que observar a posição correta. Quando tiver que dividir, faça essa divisão com calma, acrescentando todos os zeros possíveis. E agora, nós temos que posicionar um número que está representado em forma de número misto. A primeira coisa que você tem que fazer, a divisão ela é correta, deve ser a mesma, e a partir dessa divisão você deve formar um número misto. Professora, é muito difícil a gente conseguir colocar um número misto numa reta fracionária. Então, veja o que é que você tem que fazer para posicionar esse número. Vamos lá. 7 quintos é igual a 1 inteiro e 2 quintos. Aonde é, professor, que eu vou posicionar? Novamente, nós estamos diante de uma fração e dessa fração nós vamos fazer a divisão. 7 dividido para 5 é igual a 1. 1 vezes 5, 5. Para 7 falta 2. Chegando aqui para transformar essa fração em um número misto, já me basta o número 1 e o número 2 para a formação desse número misto, ficando o quociente como número inteiro, o número 2, que é o resto, ficar como numerador, e mantém-se o denominador. Mais uma vez,
o que é que eu vou precisar para transformar uma fração em um número misto? Vou precisar do quociente e do resto. Quociente e do resto. O quociente, o número maior, tá? O número inteiro. O resto será o numerador e o denominador, ele permanece o mesmo. Então, nós fizemos a leitura depois da transformação. 1 inteiro e 2 quintos. Para posicionar na reta, você precisa dar continuidade a essa divisão. Então, vamos lá. Eu já utilizei para transformar. Agora, vou continuar para posicionar. 2, eu acrescentei a vírgula e um outro zero, ficando 20 dividido para 5. 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Dando continuidade à minha divisão, agora facilmente eu irei identificar o posicionamento desse número misto. Esse número misto vai se posicionar exatamente depois do 1 e antes do 2, entre 1 e o 2, já que o resultado é igual a 1,4, o resultado posicionado, ok? Então, vejam que vocês têm que fazer duas coisas. Primeiro, uma divisão, e logo no início da divisão, para conseguir formar um número misto a partir do quociente e do resto. Formou-se o número misto. Depois, vamos continuar a divisão para posicionar na reta numérica. Não esqueça que há exercício no livro de vocês que estão exatamente pedindo para que você posicione um número misto. Nós temos algumas representações em que vocês vão ter em algumas atividades a representação de dois números que aí estão no mesmo lugar. Então, representações diferentes de um mesmo número racional têm a mesma localização em uma reta. Não tem problema nenhum. Basta você indicar a posição e numerar corretamente. O menos 1/2 e o menos 5/10, se você dividir, que agora você já sabe dividir, é algo para você tirar a prova real, você vai chegar no resultado igual para os dois, o menos 0,5. Isso você deve observar se eles têm o mesmo número por serem números negativos ou serem positivos. Um número positivo e o outro negativo, a posição vai ser diferenciada também por estar um em um lado positivo e outro de um lado negativo. Nesse exemplo, os dois são negativos, então os dois resultados são iguais e também negativos. Dessa forma, o mesmo resultado será para as duas divisões. Dessa forma, a posição dos mesmos será entre o 0 e o menos 1. E aí, professora, como é que eu posso localizar? Você pode fazer a indicação de um na parte superior e o outro na parte inferior, sem problema nenhum. Aqui nós estamos apenas falando que pode sim acontecer de dois cálculos terem o mesmo resultado. E como posicionar? Basta acrescentar uma informação na parte superior e outra na parte inferior. Como? Menos 1/2 e embaixo menos 5/10, ou vice-versa, ok? Nós temos aqui como exercício uma representação na mesma reta numérica dos seguintes números, tá? Esses números estão em forma fracionárias e também em números decimais. É um desafio para você. Falando de valor ou módulo de um número racional. O valor absoluto é a distância entre a origem e o ponto que representa esses números. Então, nós já fizemos exercício até aqui e para relembrar, para continuar esse estudo, vejam aqui esse exemplo de números trabalhados a partir do módulo. Módulo é representado por esses dois tracinhos aqui, ó, que estão diferenciando dos parênteses. Nós temos os parênteses, os colchetes e as chaves, e no módulo nós trabalhamos esses dois tracinhos. Então, dois tracinhos
são sempre denominados de módulo. Dentro desse módulo, você pode encontrar um número inteiro, um número decimal ou um número fracionário. Então, nós podemos trabalhar também com os números racionais. Então, dentro desse módulo, há sempre um número negativo ou positivo. O interessante é que você saiba que o resultado desse módulo é sempre retirar o número que está dentro do módulo, tá? E transformá-lo em um número positivo. Fácil, fácil. Não existe módulo negativo. Todo módulo é positivo, ok? Então, vamos lá. O módulo de menos 1 sobre 2 menos o meio é igual a 1 meio. Vejam que nós tiramos o negativo e transformamos em positivo e tiramos o módulo. O módulo de 3/5 já é positivo. Então, transformamos esse resultado sem o módulo e mantemos o número na forma positiva. Então, o valor absoluto ou módulo de um número racional é sempre um número positivo. Se é negativo que está dentro do módulo, transforme em positivo. Se é positivo, mantenha o positivo. O resultado do módulo vai depender exatamente da retirada desse módulo e da retirada do sinal negativo. Números opostos ou simétricos são números de sinais diferentes com iguais distâncias dos pontos que os representam até a origem. Você já sabe que o número oposto depende da localização e do lado. Quem está do lado positivo, números opostos são os que estão do lado negativo. Então, veja, eu tenho o módulo de 1 meio é igual ao oposto menos 1 meio. Então, comparando, tá, esses sinais opostos, nós dizemos que o resultado desse módulo é sempre positivo, 1 meio. Nós temos aqui os números opostos, 3/5 e menos 3/5. Nós temos dois módulos opostos, mas esse resultado de módulos opostos é igual a um número positivo. Professora, nós estamos fazendo um cálculo? Não, nós estamos comparando. O número, ele tanto tem módulo positivo quanto módulo negativo. E quando você se deparar com o que nós estamos fazendo aqui, é uma comparação de números opostos. Mas os dois, tanto positivo como negativo, têm um resultado igual. É isso que nós estamos fazendo. Aqui foi feito o módulo, cálculo do módulo. Aqui foi feito a comparação dos opostos. Um módulo positivo e um módulo negativo vai ter como resultado um número positivo. Um módulo negativo e um módulo positivo vai ter como resultado um número positivo. Independe. Isso é só uma comparação, ok? Estão aí dispostos para vocês atividades para que vocês possam calcular no caderno de vocês, além da atividade do livro. Na próxima aula nós teremos aqui o tira-dúvida dessas comparações, dessas divisões feitas de números racionais, porque estamos próximos das nossas avaliações. Então, vamos continuar com esses exercícios para que você possa fixar e ter bom resultado nas suas avaliações, ok? Então, não deixe de estudar, manter-se organizado com relação ao conteúdo em dias, tá? Faça as suas atividades e nossos encontros presenciais serão para que possamos tirar as nossas dúvidas. Os alunos que estão de aula online, existe esse conteúdo na Agenda Edu. Bons estudos, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.